Oi, gente, bom dia! Sejam muito bem-vindos aqui comigo em mais um vídeo do canal. Vamos espalhar boas novas. Hoje eu vou trazer um vídeo, aliás, eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tenho vivido e o Senhor trouxe ao meu coração uma palavra que falou muito comigo sobre o que eu realmente estou vivendo nesse exato momento. É isso aqui, ó. Mas será que vai dar tempo? Eu preciso ir lá para comprar, eu preciso passar no mercado e preciso ficar de olho no relógio porque já passa o Mucai para mim trabalhar, não vai dar tempo. Eu preciso terminar de finalizar isso daqui, preciso levar a roupa para lavar, aquele ali eu preciso secar, preciso colocar arroz para fazer. Que horas são? Será que não vai dar tempo? Meu Deus, 24 horas tá pouco. E agora, o que eu faço? Ai, preciso ir ali ver o negócio. É, gente, quem é que não se identifica com isso daí? Correria. Para quem já sabe, ou quem não sabe, eu moro no Japão, vai fazer 4 anos. E a vida aqui, gente, é um pouco diferente, ou posso dizer que é muito diferente de quando eu morava no Brasil. A carga horária aqui de trabalho é mais extensa, o serviço é mais puxado, você está sempre dolorido, sempre com dor, você fica com menos vontade ainda de fazer algo. Você quer chegar na sua casa, a única coisa que você quer é um banho e dormir. Mas e aí eu como cristão, né? Você como cristão, como que eu vou conciliar isso? Trabalho, descanso, vida espiritual, ou se você tem também um trabalho ali, uma responsabilidade na igreja, como que eu vou conciliar tudo isso? Não dá tempo, é muito difícil. E se você não se atentar, vai chegando um ponto que você vai ficando desanimado, você vai se frustrando. E foi aí nesse período, nessa correria, nessa agitação toda da minha vida que o Senhor falou ao meu coração. E é sobre essa passagem que eu quero compartilhar com vocês que está passando por esse período que eu também estou passando. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo 10, no verso 38, que vamos falar aqui sobre Marta e Maria. E a palavra diz: E indo eles no caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual assentou-se aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava ocupada com muitos serviços e, aproximando-se dele, disse: Senhor, não te importas de que minha irmã me deixe servir só? Deixe-lhe que me ajude. E respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E ali está indo Jesus em Betânia, um povoado bem pertinho, bem próximo de Jerusalém. Jesus costumava ir sempre ali naquele lugar, porque ali tinha uma casa onde ele era bem recebido. A casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram seus amigos. E podemos dizer também que era um lugar onde Jesus sentia tranquilidade, paz, porque ele estava ali com seus amigos. Como é bom estarmos juntos, próximo de amigos, não é verdade? Ali reunidos. Era assim que Jesus se sentia ali também. Mas todas as vezes que Jesus vinha, Marta já saía ao seu encontro fazendo aquela recepção calorosa, porque Marta ela era muito hospitaleira. Marta tinha um carinho muito grande por isso e principalmente pelo fato de ser o mestre, de ser Jesus, e ela demonstrava um carinho muito grande por ele. Por isso que ela era sempre bem receptiva, sempre, né, ali calorosa, fazia sempre toda uma recepção, né, festiva, vamos dizer assim, porque ela estava recebendo um hóspede, e não era qualquer hóspede, né, era Jesus. E fazendo isso também a gente se atenta que em Hebreus, no capítulo 13, no verso 2, fala que pessoas hospitaleiras receberam em suas casas sem saber a presença de anjos, ou seja, hospedaram anjos ali na sua casa sem saber. Então isso é um ato muito bonito de quem faz isso, né? De quem
Abre a sua casa para hospedar pessoas de Deus. Isso é algo muito valioso aos olhos do Senhor, viu? E assim era Marta. E com tudo isso também, Marta era sempre muito cuidadosa aos detalhes, sempre estava cuidando de tudo para que tudo ficasse perfeito, para que o seu hóspede fosse muito bem recebido, para que ele ficasse aconchegante, para que ele ficasse realmente relaxado e para que nada faltasse. Então ela estava ali todo o tempo fazendo uma coisa aqui, uma aqui, uma lá, correndo sempre para lá e para cá, sempre agitada, sempre cuidando de tudo nos mínimos detalhes, para que tudo corresse perfeitamente. Só que com isso, Marta começou a se irritar, começou a ficar decepcionada, frustrada, triste e começou a murmurar. Por quê? Porque ela começou a ver que aquele trabalho de amor, aquela essência de amor que ela tinha, aquele cuidado, né, para cuidar do seu hóspede, estava se transformando numa ira, porque ela estava ficando cansada. E ela começou a murmurar, porque ela olhou para sua irmã, para Maria, e viu que Maria, em vez de ajudar ela, estava ali com o Senhor ouvindo, né, as coisas que ele estava falando, e ela estava ali sozinha aqui, ó, sem parar, no batente ali. Então isso começou a frustrar ela, porque só eu tenho que fazer as coisas, só eu fico aqui nessa correria, nessa agitação, e Maria não. E aí tem uma parte aqui que é interessante, que a palavra menciona que Marta, então, ela, ali no meio, né, de toda a sua irritação, ela pega, então, diante do hóspede, ou seja, diante de Jesus, e faz uma acusação contra a sua irmã. E é onde ela fala, né, Senhor, não te importas de que minha irmã tinha deixado aqui que eu fique a servir sozinha? E ela ainda faz uma ordem ao Senhor. Ordena-lhe, pois, que venha e ajude-me. Então, diante da presença ali do hóspede, Marta faz uma acusação à sua irmã e também ordena ao hóspede que mande a irmã dela a ajudar. E Jesus responde para Marta mesmo, e respondeu-lhe Jesus: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Aleluia! E aí o que Jesus está falando para Marta? O que ele está alertando ela? Ele está dizendo, Marta, você está dando prioridade com coisas secundárias, não a minha palavra. Marta, você está se preocupando com coisas muito poucas, insignificantes, em vez de se atentar para mim, para o que eu estou dizendo a você. Marta, eu vim para te servir aqui agora, com ensinos, com as coisas do meu Pai, não para eu ser servido agora. Marta, eu tenho interesse em você, não no seu serviço. Jesus está advertindo Marta. Marta, Marta, preste atenção, Marta, seja igual Maria. Não se preocupe com as coisas que você precisa fazer agora, mas se preocupe em se alimentar de mim. Depois você faz. É isso que Jesus ali naquele momento está advertindo Marta, dizendo as suas palavras. E com tudo isso, gente, se a gente for parar e olhar realmente para o nosso cotidiano hoje, para a nossa vida hoje, é isso que tem acontecido. A gente tem focado tanto em fazer as nossas coisas e deixando as coisas do Senhor em último plano. Mas quando a coisa pega, tem um ditado que a minha mãe diz, quando a porca torce o rabo, ela grita. E aí a coisa realmente sai fora do nosso controle e aí a gente corre para onde? Para os pés de Jesus, lá onde esteve Maria. E por que Maria estava ali e não ajudava Marta? E por que Marta foi, vamos dizer, repreendida? E
E não teve ali a ajuda de Maria, né? Porque creio, e falando pelas minhas palavras, que quando Jesus falava, era como se Maria bebesse cada palavra que Jesus ali falava. Quem é que não queria estar ali diante da presença do Mestre, aprender com o próprio Mestre, ouvir o próprio Mestre falar? Quantas vezes nós buscamos isso, tanto na igreja ou quando a gente vai orar, Senhor, fala comigo, eu quero ouvir a tua voz. A gente é sedento pelo sobrenatural, a gente é sedento para ouvir a voz do Senhor, mas a gente não quer buscar. A gente não quer deixar as nossas coisas de lado, ou até mesmo o nosso eu, para ouvir Ele. Mas Maria entendia isso. E foi por isso que ela não se preocupou em fazer as coisas. Não porque tinha a irmã dela para fazer, não. Mas porque ela queria estar ali, aos pés do Mestre. Mas Marta ainda não compreendia essas coisas. E por isso que ela focou mais nos seus afazeres domésticos, deu a essa atenção e não deu a atenção na vida espiritual dela. E era onde ela estava praticamente morta. Por isso que ela passou a olhar para Maria e a murmurar e a criticar ela de tal forma com que ela fez diante de Jesus, ordenando para que ele ordenasse para que ela fosse ajudar ela. Mas Jesus respondeu bem claro: Marta, não é isso que você tem que fazer. Você tem que dar prioridade a mim, às minhas palavras, e não ao trabalho. Mas então hoje não vou fazer mais nada? Não, você vai fazer, mas você tem que dar prioridade, em primeiro lugar, ao Senhor. Eu fazia isso, mas eu deixava em último plano. Eu acordava, ia fazer as minhas coisas e falava, quando tudo eu terminar, eu vou ter tempo, então eu fico ali na presença do Senhor. Mas aí, gente, eu estava morta de cansada. Aí eu não tinha ânimo para fazer nada mesmo, dormia, ou fica mexendo no celular, ou ficava assistindo televisão, ou seja, o dia passava e eu não fiz nada. E aí à noite vinha a sensação de frustração, e aí é onde você já quer desistir de tudo, porque eu não sou capaz de fazer isso. Eu não consigo. Senhor, eu não tenho tempo. Eu ouvi essa frase esses dias e eu peguei ela para mim. Como dizer ao dono do tempo que eu não tenho tempo? Como justificar isso? Isso não tem justificativa nenhuma, gente. Então, o que eu comecei a fazer? Eu troquei o meu horário. Eu começo a buscar, então, realmente a presença de Deus no meu primeiro horário. Porque de manhã, quando você acorda, você está mais disposto. Então você fica mais sensível espiritualmente e você dá mais crédito à palavra de Deus, que é o que a gente precisa fazer. E isso então tem me ajudado, porque depois disso, tenho todo o tempo livre para fazer mais e muito mais, e aí você faz com ânimo. Por quê? Porque você já está revestido pela palavra, aleluia. E aí você encontra mais forças depois para buscar ainda mais, porque fica com aquele gostinho de eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, assim como Maria. Eu tenho certeza que todas as oportunidades que Maria tivesse de se encontrar com o Mestre, ela ia estar ali aos pés de Jesus. Marta compreendeu isso depois, mais para frente o texto menciona sobre isso, eles passam ali por uma dificuldade muito grande. Aliás, esse texto, ele é pequeno, mas ele tem várias formas de falar com a gente, mas eu quis frisar para vocês mais essa, gente, porque é o período que eu me encontro espiritualmente. É nesse turbilhão de coisa para fazer e não conseguir auxiliar tudo. Aliás, a gente acha que a gente não vai conseguir, mas a gente consegue. A gente tem que parar e nadar contramão, sabe? Tá todo mundo indo nessa direção? Aí você sai e vai para essa daqui. É uma decisão, gente, difícil. Mas quando você faz isso, é você ter opinião própria, vamos dizer. É você parar e falar, epa, para, tá num carro em alta velocidade, para que eu quero descer dele. Por quê? Porque eu preciso fazer outra coisa primeiro. Depois a gente continua a viagem. E é assim que Deus falou comigo, muito profundo, sobre essa passagem, sobre esse meu período. A gente vive em um período que a gente quer tudo instantaneamente, e não é assim.
Você não constrói uma amizade com Deus e aperta um botão, pronto, foi lá, orou uma vez, duas vezes, uma semana, sou melhor amigo de Deus. Não é assim. Um relacionamento com Deus requer tempo, experiências, demanda tempo. E se eu tô brigando com o tempo, como que você constrói isso? A gente não constrói isso. Então, se você está passando por isso, para tudo, analisa e tira realmente um período. Seja disciplinado para isso. Vai ser de manhã, então vai ser todas as manhãs. Porque se você deixar para fazer à tarde ou à noite, eu acredito, talvez você consiga. Eu não consegui, mas talvez você consiga. E talvez vai ser um pouco mais complicado. Então, acordou? Se você não estiver ali em jejum, né, não for apresentar jejum, toma o seu café da manhã e já reserve, seja meia hora, uma hora, o tempo que for necessário, para que você esteja na presença de Deus. Antes, isso acontecia também quando eu estava morando no Brasil e também já aconteceu aqui, eu ficava um dia anterior. Amanhã eu vou fazer faxina, eu vou lavar roupa, vou acordar cedo, eu vou fazer isso, aquilo. Aí amanhecia o dia, eu estava lá fazendo as coisas. De repente, eu ouvia, vai orar, batia aqui dentro, vai orar. E ficava persistindo. Eu olhava para casa, gente, casa de perna pro alto, chão ensaboado, e eu pensava, não, isso é coisa da minha cabeça, eu tô ficando doida. Como que eu vou parar aqui? Olha já a hora, já tem que fazer janta, já marido chega do trabalho. Não dá tempo parar para orar agora, mas tinha que ser coisa da minha cabeça. Não ia orar. Finalizava ali minha faxina e eu ficava tão triste. Me dava uma tristeza, mas uma tristeza no final quando eu terminava tudo, era eu terminar, me batia uma tristeza. E aí depois no meu consciente vinha, por que você não foi orar? Eu queria falar com você. Eu queria que você ouvisse a minha voz e ali eu senti o Espírito Santo falava comigo. Ali eu chorava até e aí eu ia orar para pedir perdão. E era uma coisa assim muito ruim porque você fica com aquela sensação de frustração. E se você não toma cuidado com isso, gente, você desanima e aí chega um tempo que você quer desistir, você não quer mais ser cristão e aí, nossa, vira um rolo. Mas também teve momentos que eu estava lá no banheiro, com que boa para tudo quanto é lado, cloro, esfregando com luva, já assim a 1000 por hora na faxina. E eu ouvia, vai orar. Ali mesmo dentro do banheiro, debruçada na pia. Quantas vezes, gente, encontro dentro do banheiro, debruçada na pia. Ali eu pude sentir, era como se o céu abrisse. E quantas coisas o Senhor já me mostrou, já me livrou através de orações na faxina, em que eu escolhia parar tudo que eu estava fazendo e dar atenção para Ele. A forma com que eu era abastecida espiritualmente para mais uma semana, ou para mais um mês, ou para mais um ano, ou para aquele dia, que depois no anoitecer acontecia algo que aí eu entendia, foi um livramento. Tudo porque eu escolhi parar tudo e me atentar à voz do Mestre. E ficava depois com aquela sensação de saciez, de alegria, ria para tudo quanto é coisa. E olha, pode parecer estranho e engraçado, mas aí quando eu ia terminar a faxina, parecia que estava tudo autolimpante. Era mais fácil. Aonde eu via com tanta sujeira, parecia que eu já não via mais. Quem sabe ali, né? Deus enviou os anjos e ajudou na hora da faxina. Não é impossível isso. Mas também já passei outros períodos aqui mesmo, morando no Japão, em que eu cheguei super cansada, tava ali, já, tipo, sentava no sofá e escutava, vai orar, e eu não ia. É uma briga, gente, constante entre carne e espírito. O apóstolo Paulo, ele deixa isso claro em suas cartas, que a nossa briga, né, é entre a carne e o espírito, porque você quer, mas você não pode, um exemplo.
Você precisa ir orar, mas você não quer. Você precisa jejuar, mas você sente fome, você vai e cai, você come, você quebra o seu jejum, você perde todo aquele período de consagração, você você não vigia. É difícil, gente, não é fácil. É por isso que a gente tem que permanecer aos pés do Senhor, constantemente, para que quando o dia da tentação vier, quando o dia mal vier, a gente já está preparado, a gente está blindado. Porque estarmos com Cristo, estarmos aos pés de Jesus, gente, não significa que a gente está blindado de todas as coisas, não significa que quando a morte bater na porta, não vai nada acontecer. Não, vai acontecer. Mas se a gente está firmado com Ele, com Cristo, a gente sabe passar pela luta, pela prova, pela tristeza e pela frustração. A gente sabe quem é que está do nosso lado e a gente encontra força porque é promessa através da sua palavra para nós. Mas se a gente não está aos pés de Jesus, mas está ali no nosso afazer e focar só nisso, na nossa vida, e esquecer do nosso espiritual, quando todas essas coisas ruins chegar até você, você vai cair, você vai culpar a Deus, você não vai ter força para prosseguir, porque você não tem alicerce para se manter firme numa hora tão difícil. Então, gente, estejam aos pés de Jesus, firmados com Ele, escolham a boa parte, que é aprender do Senhor, que é ouvir a sua voz e compreender o que Ele fala. Eu espero que esse vídeo possa te abençoar, te ajudar, se você está vivendo aí nesse turbilhão, nessa agitação que não para lá e para cá. Entenda que você precisa parar e colocar prioridade na sua vida, que é Jesus e depois os seus afazeres. E aí você vai ver que você vai conseguir fazer eles com ainda mais alegria, com mais êxodo, com mais paz na alma, porque você já está ali alimentado do nosso Senhor. Um grande beijo a todos vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.